Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos. Vocês não sabem o prazer que eu tenho de estar aqui com vocês. Eu já estava morrendo de saudade. E hoje eu quero frisar a presença da Super Anne aqui com a gente, que está visitando. Vocês que são fãs dela. E hoje essa mesa tá pesadíssima. A gente vai falar com os policiais e também um ex-policial que é deputado, que fazem muito pelo estado de São Paulo. Glaucão, roda a vinheta! É policial. Mas eu ia te corrigir, pô. Não, você me corrige. Se eu fosse falar, eu ia te corrige na hora. Você, o Serginho. Ex-policial, não existe. É só policial aposentado, policial certo? eterno. Veterano. Eu estou político, eu sou polícia. Ah, boa. No sangue. Então já vou começar apresentando ele, o policial Major Meca, deputado estadual. Ô Major, muito obrigado por ter a sua presença aqui. Você sabe que eu sou seu fã, apesar de ter errado agora, mas sou teu fã e te falei que eu tenho um adesivo desde a primeira motociata. Ô Serginho, satisfação é toda minha de estar aqui com você, estar com a doutora Raquel, a doutora Jaque, o doutor Zaqui. E vamos conversar muito aqui de polícia, de política. E reforço, eu sou polícia, estou político. Boa. Polícia está no nosso sangue. Isso aí. Muito bom. E também ela, que é a nossa freguesa predileta, a doutora Galinatti, que é presidente do sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo. Mas tem mais dois: diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil e vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil do Brasil. Mexe com essa mulher poderosíssima. Uma honra, viu, Sérgio? Obrigado, doutor. Eu adoro vir aqui porque os temas são abordados de uma forma muito inteligente por você e os convidados aqui não tenho o que falar, né? Só pessoas que eu admiro, colegas policiais, a doutora Jaque, o doutor Zaqui, o Major Meca. Hoje vai ser demais o podcast. Vai, com certeza. Doutor Alexandre Zaqui, primeira vez aqui, espero que seja a primeira de muitas. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, atualmente corregedor da Administração Pública da Secretaria da Saúde de São Paulo e delegado do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior, é isso? Então, Sérgio, a única coisa que eu faço de correção é que hoje eu não estou mais como corregedor. Eu fui corregedor um bom tempo e hoje eu estou como secretário-geral da Raquel. Presidente, eu sou secretário-geral do sindicato. Você é o braço direito dessa moça? Eu não sei se eu chego a ser o braço direito, mas acho que o esquerdo que atrapalha menos ali é um que não atrapalha tanto. Eu acho que eu vim aqui hoje para fazer a parte do peso no programa, né? Depois você conta pra gente se ela é uma chefe brava ou boazinha. Rapaz, é a segunda mulher mais brava que eu já vi na minha vida. O primeiro é a minha, né? A segunda foi a Raquel. Meus respeitos, viu, doutor? Desculpa qualquer coisa. E também a Jaqueline Valadares. Jaqueline é delegada de polícia, corregedora e coautora de obras jurídicas relacionadas à violência contra a mulher. Pauta super importante. Muito obrigado e bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a presença. E eu também não sou corregedora, eu estou trabalhando como delegada na Delegacia de Defesa da Mulher e vice-presidente lá no sindicato com a Raquel. Depois eu mato a Rafaela que fez Porque acho que o Sérgio está achando que a gente vai corrigir os colegas, né? Não, a gente está junto com os colegas. Junto com os colegas, é isso aí. Muito bom, muito bom. Olha só, vou começar de uma maneira bem leve aqui, porque depois a gente vai entrar nas pautas pesadas, tá, doutora? Posso hoje? Posso botar para pegar fogo? Vamos que vamos. Então tá bom. Eu queria saber o seguinte, vocês sempre sonharam em ser policiais? Ou foi alguma coisa que aconteceu na vida de vocês? Desde pequenininho, não, eu quero ser policial e tal. Como é que foi a decisão de se tornar homem e mulher da lei? Olha, no meu caso, eu acho que meu pai influenciou bastante, que ele é comissário de polícia lá no Rio de Janeiro e desde que eu era pequenininha ele me levava para delegacia. Então eu cresci vendo o pessoal chegar esfaqueado na delegacia. Coisa leve. Pra fazer BO. Cresci no meio daquela muvucada, acompanhando. Eu acho que... E fui vendo que ele gostava, que ele curtia. Ele trabalhou com homicídio
a maior parte da carreira dele, e ele passava os casos, contava, assim como o pai conta historinha para dormir, ele contava os casos dele lá, e aquilo foi contagiando e estamos aí, né? E qual é a região do Rio lá? Ele trabalhou a maior parte da carreira no interior, na região dos lagos, e agora ele está na capital, lá no Rio. Tá na capital. A capital é mais tranquilo, né? Super! Eu sou carioca também. Ah, Sou então. carioca também. E você, doutora? Eu sou fluminense. É mesmo? Nasci em Niterói. Ah, Só que eu não tenho sotaque. você sabe a piada, né? Isso eu sei. Mas pra mim não... A parte mais bonita de Niterói, sabe qual que é? É o Rio, né? A vista. À vista? Mas eu nem entendo as piadas, né? Não tem nem o sotaque. Gostaria, porque eu acho lindo o sotaque de carioca. O seu tá bem menos, né? Não, porque eu saí tem 18 anos e viajei muito, então... perdi, mas quando eu tô brabo, Já fica eu acabo falando carioca. escola. Eu sempre admirei a carreira policial. Sabia que queria ser alguma coisa relacionada a crime, não ao crime, mas para investigar o crime, responsabilizar. E quando fui assistir um filme com 16 anos, Questão de Honra, Demi Moore e Tom Cruise, deu start, falei, é isso que eu quero ser, delegada de polícia. O filme não tem nada a ver com delegado de polícia, tem a ver com algo que acontece ali na Marinha Americana, algum crime ali relacionado, mas me deu start, mudei. Eu ia querer prestar medicina para ser médica legista, falei, não, quero ser delegada, vou prestar faculdade de Direito, ou seja, também sempre quis. Muito bom. Doutor Zaki. Eu acho que interessante que a polícia tem espaço para todo mundo, para quem sempre sonhou em ser e para quem nunca sonhou em ser. Eu nunca sonhei em ser policial. Aconteceu na minha vida e a atividade ela é tão gratificante, ela é tão bonita, tão bacana, cara, que você acaba se apaixonando. Eu me apaixonei. Quando eu fui trabalhar no departamento de homicídios, eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. E mesmo sendo muito penoso, muito difícil, foi algo que acabou me conquistando. Então, assim, para mim, não era um sonho, mas virou um sonho. Major Meca. No meu caso, Serginho, é parecido com o da doutora Jaque. Meu pai, o velho Fernando Meca Sampaio, ele entrou na Força Pública em 1961. E em 73 ele foi para a Polícia Civil e aposentou na Polícia Civil em 92. Então, eu admirava a farda do meu pai. O irmão dele, Adalberto Meca Sampaio, que também era policial militar da Força Pública, hoje nome de escola estadual lá em Carapicuíba, Escola Estadual Adalberto Meca Sampaio. Eles sempre me inspiraram. Minha mãe queria que eu fosse fazer medicina, que eu tenho vários primos que foram fazer medicina, mas eu sempre tive o sonho de ser policial. Ingressei aos 19 anos na Academia do Barro Branco, 31 anos servindo o povo de São Paulo, e posso dizer, se eu morrer e nascer de novo, eu vou entrar na PM novamente. Pra mim eu sempre falo aqui, né? Eu apoio a polícia, sou fã da polícia. Meu pai é militar, só que é do Exército, também cresci. Legal. Fiz colégio militar e tal, mas a vida me levou para a publicidade. Mas para mim é uma das profissões mais dignas e importantes que a gente tem hoje, né, na sociedade. Só falta o reconhecimento. É o que falta em São Paulo, mas você sabe que você chegar no final de um turno de serviço, como sempre foi a nossa doutrina, tomar um banho gelado, fazer uma oração, agradecer a Deus pela oportunidade de servir e voltar para casa com um senso de dever cumprido, saber que você salvou uma vida, que você ajudou as pessoas, não tem sentimento parecido. É algo muito gratificante. É verdade. Eu vou aproveitar nessa questão aí do dever cumprido, né? Eu não sei se foi aqui em São Paulo, eu acho que foi aqui em São Paulo. Esse que está rodando aí o vídeo do menino. Sim. Do Renan, de 20 anos. Um absurdo de cortar o coração, ele indo salvar a namorada. Né? Então, você vê como é importante, né, para a sociedade o policial estar presente, porque se tivesse ali um policial presente, aquilo com certeza não deveria ter acontecido, né? Então, assim, é incrível como algum político ou alguém na sociedade fala, fim da polícia, a esquerda normalmente fala que a polícia militar tem que ser extinta. Cara, em que mundo um cara desse vive, né? Então, assim, o que vocês acham dessa fatalidade que aconteceu aí? Vocês acham que poderia ter sido evitado? Como é que... Com certeza poderia ser evitado, e ainda falo mais.
o governo do estado de São Paulo deveria ser responsabilizado por cada vida que é roubada pelo crime. Porque o policial civil, policial militar, ele tem condições de combater o crime de uma forma na sua excelência. Agora, a partir do momento em que os policiais são impedidos, limitados para exercer a sua função, essa responsabilidade é do governo, que está negligente, incompetente e irresponsável. Eu adoro essa frase, ela é muito atual, ela é do juiz Falcone, que investigou a máfia, Operações Mãos Limpas, e foi assassinado pela máfia. Ele diz que a partir do momento em que um governo não está mais do lado dos servidores, a gente faz uma analogia, a partir do momento que o governo não está mais do lado dos policiais, é muito provavelmente porque ele passou para o outro lado. Essa é a reflexão que fica quando a população aqui no estado de São Paulo está abandonada por incompetência, responsabilidade e dolo do governo do estado de São Paulo, que há mais de 30 anos está na mão de um partido que subjugou o estado, o PSDB, e completamente esculhambou o nosso estado. Olha, eu vou falar um negócio para você. A Raquel pega pesado, mas com toda a autoridade. Porque, assim, é impensável você imaginar uma situação em que, por causa de um roubo num celular, você perde uma vida. E mais impensável ainda, você vê políticos hoje, como, por exemplo, o nosso ex-presidente Lula, que criticou a polícia que estava indo prender ladrãozinho de celular. Então, eu queria perguntar para o Lula, o que ele acha numa situação dessa de uma vida que foi tirada por causa do celular. E que provavelmente foi porque um policial não foi prender esse ladrão de celular. E não é que foi prender porque não quis. Não foi prender porque hoje no estado de São Paulo nós não temos estrutura. Não tem condição de trabalhar. Talvez seja porque não teve tempo suficiente para o PSDB organizar, né? Então, deve estar precisando de mais uma oportunidade, que é mais anos ainda pela frente para poder organizar. 30 anos de serviço, 30 anos à disposição do povo paulista e nada de entregar algo efetivo, de solução para a sociedade. Isso é revoltante e incomodativo. Vou dar um exemplo na minha área. Eu sou publicitário. O que gasta-se com publicidade no governo, que tira essa verba da publicidade e leva para dar estrutura para a polícia, que é muito mais importante do que ficar mostrando confete, coisas que não tem nada a ver com o bem comum, leva para a polícia. Não é? E tem um monte de lugar que a gente poderia tirar a verba para levar para a polícia. E ainda tem outra coisa também, que eu ouvi uma frase de um amigo em Brasília, estava falando que esse rapaz que foi assaltar e muitos outros, eles vão lá e tiram a vida da pessoa porque já colocam na cabeça dele que ele é vítima da sociedade. Né? Ele foi lá, tirou a vida de alguém porque ele é um coitado. E ele tem esse direito porque ele é um coitado. E, Serginho, quando nós analisamos o cenário no estado de São Paulo e no Brasil, nós vemos que crimes, execuções como essa do menino Renan, de 20 anos, não é um fato isolado. Isso vem acontecendo corriqueiramente no nosso estado. Isso é um sintoma da falta de política de segurança pública, que não há nas últimas 3 décadas de governo do PSDB no estado de São Paulo. Nós, policiais, nós falamos isso por constatação. Hoje, no estado de São Paulo, não há viatura da Polícia Militar fazendo policiamento ostensivo, o policiamento preventivo. Por quê? Não tem efetivo. O claro de policiais militares ultrapassa 14, 15 mil policiais. Não tem viaturas em número suficiente. Nas minhas fiscalizações que faço, e isso também constato desde a época que eu estava na ativa, que eu passei para a reserva faz 3 anos. Você pega uma área territorial de uma companhia, tem uma viatura patrulhando. Às vezes tem 2 ou 3 no máximo. É o que acontece. O patrulheiro assume o turno de serviço com média de 10 ou mais ocorrências pendentes. Aí ele vai atender a ocorrência. Ele não está patrulhando. Quando ele se depara com um flagrante, que ele pega esse preso em flagrante e vai para a delegacia de polícia, os delegados aqui podem dizer melhor que eu, chega na delegacia, não tem delegado, não tem escrivão. Chega lá, é um delegado e um escrivão. Aí 5, 6 viaturas da Polícia Militar apresentando flagrante.
o que vai acontecer? A viatura fica no pátio da delegacia 9, 10 horas e o povo sem viatura. Isso, junto com a impunidade, a sensação de impunidade com as leis frágeis do nosso país, o Estado se tornou um terreno fértil para o criminoso agir da maneira que quer. E não tem... Como que a Polícia Civil vai investigar? Um caso como esse, o policial, ele é vocacionado, ele tem polícia no sangue e fala, não, nós vamos catar esse cara, mas nem que seja a última coisa. Aí o cara nem vai para casa, trabalha 3, 4 dias direto, mas tem que prender aquele ladrão. Mas não tem investigador para investigar os crimes em São Paulo, não tem efetivo. Não tem. Para falar nisso, Major Meca, o meu marido também é policial do Garra, ele pôs no Instagram dele, pessoal, a foto no Instagram pessoal dele, ele colocou a foto do procurado e falou assim, me mandem inbox se vocês tiverem notícia. Ou seja, 24 horas. Sim. Então, realmente, o que o Major Meca falou, a falta de reconhecimento do Estado que não valoriza aquele que é policial 24 horas por amor. E essa falta de estrutura, ela chega a uma situação de desestimular as pessoas a fazerem concursos para cá. Eu dou aula em alguns cursinhos e eu venho recebendo questionamentos de alunos se vale a pena se inscrever para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, por conta de salário, por conta de estrutura. Então, assim, a gente não só está com o quadro defasado, como a gente está com o quadro de candidatos começando a ficar defasado, porque as pessoas não estão achando mais que está valendo a pena vir para cá. Então, tudo isso é algo que a gente tem que ser questionado. É lógico, mas que o Major Meca acabou de falar. Vocação. Sim. Se não for vocação, a pessoa não vem porque realmente não vê nada de bom. Só coisa ruim. E só fazer uma observação, Serginho, para você ver o tamanho do descaso, né, e do abandono dos policiais no estado de São Paulo. Você falou sobre publicidade, né? Você trabalha nessa área. Os policiais no estado de São Paulo estão com a sua bonificação atrasada há mais de um ano. Olha isso. Mais de um ano. O bimestre de janeiro de 21 ainda não foi pago. E o governo do estado de São Paulo já gastou mais de 1 bi em publicidade e marketing. Olha isso. Preciso só fazer uma observação, Serginho. A Raquel tem abordado um tema que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: o governo, de vez em quando, ele vem com algumas soluções, umas medidas para querer tampar o sol com a peneira. Né? Não vamos incentivar o policial. Agora querem colocar o policial civil no horário de folga e o policial militar também, para poder fazer as tais operações delegadas e poder cumprir uma jornada extra. A Raquel acabou de citar, o marido dela é policial 24 horas por dia, nos horários de folga dele, ele ainda se dedica a esse trabalho, e o governo vem com uma grande solução: não, vamos melhorar o salário, colocando ele na hora de folga dele para trabalhar mais ainda. Na hora de descansar, vocês vão carregar pedra. Alguns problemas vão ser acentuados, né? Problemas de índice de suicídios vão aumentar, problemas de relacionamento, vai criar um problema de relacionamento. Se o marido ou se a mulher policial não podem ter convivência com seus filhos, com seus familiares, com seus respectivos, né, maridos, mulheres, etc. É uma situação em que o governo está propondo policiais sem contato, sem convivência com a família. É algo que foge, né, do que é compreensível como razoável. Na Polícia Militar, pra você ter ideia, um soldado da Polícia Militar ganha R$3.000. Né? No dia de serviço, ele puxa um turno de no mínimo 14 horas, porque são 12 horas de serviço, ele tem que sair pelo menos 2 horas antes e chega 2 horas depois. 14 horas se ele não se deparar com um flagrante, senão o turno vai para 20, 24 horas. Caramba. Ele, no dia da folga, ele tem que fazer bico para complementar a renda. Então é pelo menos mais 12 horas fazendo escolta de eletroeletrônico, escolta de valor, em pé na frente de um supermercado, de um posto de gasolina. Então ele entra num ciclo de estresse físico e psicológico, onde o número de separação conjugal, como a doutora Raquel citou agora, é altíssimo. O número de suicídios é epidêmico nas polícias de São Paulo. E a polícia, o governo, porque o comando da polícia sabe de tudo isso que nós falamos aqui, e junto com o governo varre o problema para debaixo do tapete. E os nossos policiais pagando com a saúde e pagando com a vida. E falando nisso, acabou de mudar o comando, né?
Posso falar o que aparenta essa troca de comando? Aparenta, para os leigos, né, para quem não entende de segurança pública, deve ter pensado, nossa, trocou um delegado geral, vou falar o Major Meca vai falar da PM, mas eu vou falar da nossa Polícia Civil. Nossa, trocou um delegado geral por outro, então os crimes vão desaparecer. Na realidade, ambos são delegados competentes, capazes e que têm todos os requisitos para chefiar a instituição, a Polícia Civil. Só que quando a gente faz uma analogia para times de futebol, a gente coloca ali 2 times em campo, sendo que um time já está com um déficit entrando em campo com 7 jogadores, o outro já está com 11. Aquele que entra com 7 jogadores, além disso, está competindo no campeonato de primeira divisão, ganhando um salário e estrutura de segunda divisão e não entra de chuteira, entra de chinelo. Adianta mudar o técnico ou os jogadores? Continuará igual. Se essa mudança não vem acompanhada de estrutura, contratação de policiais, salário, viaturas adequadas, armamentos adequados, que não falham e não deixam o policial na mão, coletes balísticos, delegacias, tecnologia, não adianta nada, é só para a população achar que algo foi feito. São marketings que são feitos de forma... Nem são mais marketings positivos, porque a população não está sendo mais tapeada, mas que não soluciona nada. E a gente teve a oportunidade de falar o que mudou com essa troca. É a nossa opinião a respeito da Polícia Civil. Complementando, nós conhecemos, eu conheço o Coronel Ronaldo, conheço o Dr. Nico, e o que nos entristece é ver policiais, eles sempre foram bons policiais, mas o que nós esperamos deles, como líderes hoje das polícias, é ter a coragem para chegar para o governador e falar: governador, nós precisamos de contrapartida, nós precisamos de iniciativa do senhor para que o policial seja bem remunerado, porque não adianta vir falar desses 20% que o senhor deu agora, que não representou nem a recomposição inflacionária dos últimos 3 anos. Esses 20% o senhor teria que ter dado lá em 2019 e com uma sequência de aumentos, né, ao longo dos 3 anos, porque foi um compromisso que o senhor assumiu com os policiais de São Paulo de fazer a nossa polícia a segunda mais bem paga do Brasil. Então, nós precisamos de contrapartida, porque nós não temos cara para conversar com a nossa tropa. Porque o que a gente responde para o soldado, se o soldado chegar para a gente assim, informa, fala: comandante, o compromisso que o governador fez com nós aqui dentro do quartel de fazer a polícia a segunda mais bem paga do Brasil, de nós termos assistência jurídica gratuita, onde que está que nós não vemos até hoje? O governador mentiu para nós? Aí o comandante aí falou: governador, o que eu respondo? Eu não vou mentir para minha tropa, porque são homens e mulheres que estão dando a vida, né, para defender o povo de São Paulo. Ele mesmo, um monte de viatura na frente da casa. Então, o que nos entristece hoje, doutor, é isso. É ver nossos amigos policiais ocuparem cadeiras importantes, mas não se posicionarem diante do governo. Se abraçar com um sistema que está levando os policiais, né, para uma vala. Os nossos policiais estão doentes, com problemas de saúde, né, problemas de assistência média que nós não temos no estado de São Paulo, problemas de moradia. Eu, como deputado, recentemente tive que ajudar na mudança de um policial e de seus familiares que foram expulsos por integrantes do PCC da sua casa. Porque nossos policiais moram em áreas de alto risco. Então, nós esperávamos desses líderes da polícia esse posicionamento e não se render, né, a politicagem barata que usa nós policiais como ferramentas políticas para que eles possam se manter no poder. Quando eu falo em compromisso, eu fico até assustado. E associar compromisso a político hoje, Meca, tá muito difícil, né? Fala, ele não tem caráter. O que é compromisso, né? É o cara que fala, eu sou... Vamos ver o que o senhor Rodrigo Garcia vai fazer até o final do mandato dele. Serginho, eu posso ser sincero? Não vai fazer nada. Major Meca, a gente se coloca à disposição para auxiliá-lo na incompetência, no completo...
na completa atrapalhada que está sendo feita aí na segurança pública, porque é nítido que não sabem o que é segurança pública, gestão. Então, a gente está aqui se colocando à disposição para auxiliá-lo na incompetência ali de poder proteger a população do estado de São Paulo. Doutor, eu estive numa mesa, assim, ó, como nós estamos aqui, com o Rodrigo Garcia, quando era vice-governador, no início do meu mandato. Sentei numa mesa, levei uma proposta, uma carta aberta, assinada, inclusive pela senhora também, por todas as associações da Polícia Militar, Polícia Civil, Técnico-Científica, Polícia Penal, vários parlamentares, à época, em 2019, com uma proposta de 24,16% de reajuste salarial. Porque nós temos a informação que já em 2019, o governo do estado tinha esse recurso em cofre para valorizar os policiais. Era na época do Bolsonaro? Quer dizer... Desculpa. Mais ou menos isso. Eles não ouviram, né, os nossos apelos, nunca nos ouviram em questão de participação na construção de políticas de segurança pública, porque nós sabemos o que acontece na rua, nós sabemos o que precisa ser implementado para que o policial sinta segurança em trabalhar, né, e realmente tenha condições de defender a sociedade. Será que agora com o Lula ou Dória não dá certo? Será que agora com o Lula ou Dória não dá certo? Agora é Lula Dória, né? Olha... Zaki, fala Disseram que ele está deixando a barba crescer, é verdade? Olha, irmão, são coisas, são movimentos que causa... a gente fica amedrontado. Porque a gente sabe que esse pessoal sabe manipular a população. Porque eu falo isso para o PT da tribuna da Assembleia Legislativa. Vocês sempre enganaram a população. Porque eu sei o que é a periferia. Eu sei como o pobre sempre foi abandonado por vocês pelo governo de esquerda, né, que meteu todo mundo dentro de uma favela. Vocês querem que fale comunidade, né? Porque vocês não querem que fale favela. Porque é favela. Lá não tem saneamento básico, lá não tem infraestrutura. Se pegar fogo lá no Paraisópolis, no Heliópolis, não entra caminhão de bombeiro lá dentro. Né? Lá dentro, vocês permitiram que o crime organizado comandasse tudo e subjugasse os trabalhadores, cidadãos de bem, que são a maioria numa favela. Sem dúvida. Né? Não tem hospital público, porque eu já entrei em tudo quanto é hospital público em 31 anos de serviço. O que eu sempre detectei? Um médico para atender 80, 90 pessoas, uma fileira de macas com doentes em cima dos dois lados do corredor, pessoas tomando soro por 3, 4 dias esperando uma vaga num leito de enfermaria ou num leito de UTI. E vocês vêm falar que vocês fizeram políticas públicas para atender o povo em situação de vulnerabilidade? Vocês mentem para as pessoas. E a gente vê a esquerda com essa movimentação toda, não, que o Lula está com 46% da intenção de voto. Não sei onde está sendo feita essa pesquisa, porque ele não pode sair de dentro de casa, senão ele toma tomatada. E tudo isso deixa a gente apreensivo, porque a gente tem medo, porque esse negócio de esquerda acabou com o país. Esses comunas acabaram com a nossa sociedade. O povo está morrendo na mão do crime. Policial sem condições, sem estrutura para defender a sociedade. E a gente vê toda essa movimentação novamente nos ameaçando. É verdade. É verdade. Eu como apresentador, não posso me pronunciar muito, mas é verdade. Olha só, mas agora, até pegando esse gancho aí do que a gente está fazendo, esse podcast aqui, normalmente os policiais, eles não aparecem muito, eles não, né, se expõem muito, né, até há pouco tempo, né? E vocês têm uma atuação muito expressiva. Como é que vocês veem isso dentro, fora da polícia? Tem um limite, não tem? Eu tenho amigos que disseram que por expor a carreira na rede social acabaram perdendo algumas oportunidades dentro da própria polícia. Não sei se isso é verdade, se não é. Como é que funciona isso de vocês exporem o trabalho de vocês nas redes sociais? Eu tenho uma opinião... E ganhar projeção. Né? Eu tenho uma opinião que ter orgulho da profissão, enaltecer a profissão, expor a profissão, é algo que nunca poderia ser recriminado. Agora, todos nós sabemos que quando entramos, tanto na Polícia Civil, na Polícia Militar, é uma instituição do Estado. Nós estamos ali pela instituição. Personificar
aquela instituição como se você fosse o dono, a cara da instituição, a gente até viola princípios básicos da administração pública, que é a impessoalidade. Isso não dá. Tem regras, por exemplo, por que os policiais não falam muito? Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma lei orgânica, no meu entender, inconstitucional, e dentre algumas regras, o policial ele não pode expor mazelas internas publicamente. Por que nós podemos? Eu estou como presidente do Sindicato dos Delegados, tenho uma lei que me protege por possíveis responsabilizações de acordo com a lei orgânica, porque, ao meu ver, é inconstitucional. A Polícia Militar, acredito que seja até pior. Tem normas ali até mais severas em relação ao comportamento do policial. Agora, tudo tem que ter limites, tudo tem que ter o bom senso. Enaltecer a carreira de uma forma positiva, que todos têm orgulho, como a gente vê em outros países, que o policial é reverenciado como herói, eu acho super bacana. Serginho, eu vou contar uma coisa para você, não sei se você sabe. Eu fui apresentador de televisão. Sim, eu sei. Operação eu ia de perguntar risco. isso, já vou me emendar. E eu tive, durante 4 anos? Foi 5? mais 5 anos. Eu tive essa oportunidade enquanto eu estava na atividade fim. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fazia plantão da HPP, aí teve uma equipe, ela filmou um atendimento e tal, e eu acabei recebendo o convite por incentivo do secretário de segurança da época. Ele elogiou o meu comportamento, elogiou o fato de eu ter chegado no local, cumprimentado o pessoal da PM, ter conversado com as pessoas, e era o meu trabalho normalmente naquele ambiente, sempre buscar solucionar o crime. A essa oportunidade, por que ela me seduziu e me fez aceitar? Porque a proposta era exatamente o que a Raquel falou. Era algo que era institucional. Era apresentar e mostrar para a população o que é o trabalho policial. Não era para me promover. Eu tive muito mais revés por causa de ser esse primeiro apresentador. Nunca havia tido um programa policial no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que vinha com a cultura de cops, que era um sucesso fenomenal. Então aquilo, para o americano, é muito bacana. Eles já lidam muito bem com isso. E eu acho que depois dessa virada que teve a Operação de Risco, depois teve o outro programa policial da Band também, e a Operação de Risco era na Rede TV. Logo em seguida, eu acho que essa mídia mídia social, ela tomou conta de uma forma tão intensa, as pessoas estão saindo da televisão e aí perde um pouco do controle. Então você começou a ter alguns policiais que se deixaram seduzir pela vaidade. A vaidade ela é complicada, cara. No meio político, eu respeito o político que sabe cuidar da imagem do seu trabalho e não se deixa seduzir pela vaidade. A vaidade destrói o ser humano, porque ele coloca ele em primeiro lugar. Mas isso em qualquer profissão também, né? Cara, sem dúvida. Eu sou fã daquele livro O Advogado do Diabo. Ele termina o livro dizendo que o pecado que eu mais gosto, o diabo falando para o advogado, né, o pecado que eu mais gosto é a vaidade. Ela destrói o ser humano. Então eu acho que hoje o que a gente está vivendo é justamente esse problema. Então a Raquel aborda perfeitamente. É importante levar para a população o conhecimento? É importante. Agora, tem que ter limite. Hoje, na política, qual a avaliação que eu faço? Durante 31 anos eu na ativa, todos nós acompanhamos a grande parte da grande mídia demonizar os policiais no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Querer colocar a pecha de truculento, assassino, agressor. Aí o que acontece? Surgiu as redes sociais. Aí todo mundo descobriu que o povo é fã da polícia. As crianças querem tirar foto com a gente, né? Cruzar o bracinho, tirar foto do lado da viatura. Eu recebo ligações de pessoas, major, tem como o senhor pedir para uma viatura passar no aniversário do meu filho? Ele está fazendo 8 anos e o tema da festa é a polícia, né? Toda a decoração é da polícia. Ele gostaria que uma viatura viesse aqui para ele tirar foto. Consequência disso, eu disputei uma eleição em 2018, minha primeira eleição, sem recurso e sem tempo de televisão. Eu tive 131.531 votos. Olha isso. Dos 94 deputados, eu sou o 12º mais votado. Sem recurso e sem tempo de televisão. Por quê? Porque o povo respeita a polícia. O povo acredita na polícia. O povo é fã da polícia. E isso é um risco para político corrupto.
nós ocuparmos o cenário da política, coloca em risco esses bandidos que estão se locupletando do dinheiro dos nossos impostos, né? O dinheiro que não está indo para o hospital, que não vai para a delegacia, não vai para o quartel, não vai para a escola. E rompe o compromisso com o crime organizado. Por que o crime organizado avançou tanto em São Paulo, no Brasil, América do Sul e já está no planeta? Porque esses bandidos sempre estiveram no poder aqui no Brasil nos últimos 40 anos. Porque depois que terminou o regime militar, né, esses canalhas, bandidos assumiram o poder e estão só aqui, ó, só roubando dinheiro dos nossos impostos, indo para fora, para Cuba, Venezuela, não sei mais para onde. E a gente aqui, né, com o rodoanel parado. O monotrilho, tudo parado. Tudo parado. Mas o metrô aí de países comunistas, vermelhos, o negócio tá todo vapor, com o nosso dinheiro. Então nós incomodamos. Eles não querem a gente nas redes sociais. E retornam naquela etapa que eu falei dos nossos comandantes, que me revoltou muito. O Coronel Alencar, que é meu amigo, conheço ele, ótima pessoa, assinar uma diretriz proibindo o policial militar de postar nas redes sociais. Porque nós somos brasileiros diferentes dos outros, nós não temos liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. Chega a ser uma covardia com nós policiais. Porque não quer que vocês cresçam. Agora tem uma coisa. Desculpa, falei. Agora tem uma coisa. Não, Serginho, se tiver abuso, o STF corrige. Corrige. Você tá inspirado, hein, Zaquir? Agora, deixa eu te falar. Você me lembrou, falando da viatura passar na casa. Me lembrou que toda vez que eu ia lá pra casa da minha avó morava numa favela de Madureira, na Serrinha. Eu ficava esperando ali na varanda da minha avó, porque os policiais passavam, e aí a minha avó preparava um café da tarde para os policiais. Olha que legal. E aí a gente ficava lá, levava o pão, o café para o policial e tal. Então, mas você sabe que até hoje a população ainda tem um pouco isso, né? Eu não sei quanto essa parte que é mais a PM da rua, mas lá na delegacia as pessoas vão lá levar na Páscoa chocolatinho, levar no Natal um souvenir, alguma coisa, porque tem essa questão. E as redes sociais, elas têm aproximado a população da polícia. A gente deixa de ser um ser desconhecido, sem uma face, para nos tornarmos pessoas do convívio delas, do dia a dia. É verdade. Né? Pessoas comuns, que têm filhos, que estudam com os filhos delas nas escolas. Então a rede social traz isso, porque não é só uma exposição do policial segurando a arma e atuando. Também você vai ver essas redes sociais, tem o policial com o filho dele, tem o policial fazendo um curso, se aprimorando. Então traz a população para ver que nós somos como eles, que a gente também precisa deles, assim como eles precisam da gente. Não é? E é muito bacana essa troca, a gente percebe essa aproximação com a eleição cada vez de um número cada vez maior de policiais nos representando. Porque você vê que a população, ela quer isso, ela quer que a polícia os represente. É verdade. Então, tolir a polícia de se exibir em redes sociais, exibir não é nem o termo, né? De se apresentar nas redes sociais, eu também acho questionável. Até porque a população, às vezes, nem sabe exatamente o que a gente faz. Você vê que tem muita gente que não sabe diferenciar a atuação da polícia militar da polícia civil, e aí por meio das redes sociais a gente consegue esclarecer muitas dessas coisas. Falando nisso, explica para quem está assistindo a gente essa diferença entre a polícia militar e a polícia civil. Então, a polícia militar, como eu já estava falando agora mais cedo, é uma polícia essencialmente ostensiva, preventiva. A ideia é que ela esteja na rua fazendo policiamento para evitar que o crime aconteça. E a partir do momento em que ele acontece, aí entra a polícia civil na apuração desses crimes. Então são polícias que têm focos totalmente diferentes de apuração. Óbvio que às vezes a gente mescla, a gente às vezes atua um pouco ostensivo e eles também investigam crimes militares, enfim. Mas via de regra, a polícia militar ela está na rua para prevenir. Por isso que eles andam com viaturas caracterizadas, andam fardados para coibir. E a gente não, a gente anda paisano, porque para investigar é muito mais fácil você investigar se você está paisana. Você chega num local, você não vai assustar a pessoa, ela consegue se aproximar de você e contar, te trazer informações. Então tem essa diferença. E às vezes a população não sabe qual que é a diferença, né? Não sabe muita coisa. Eu e a doutora Raquel trabalhamos juntas na mesma delegacia. Plantonistas? E as pessoas chegavam pedindo para falar com o delegado. E aí a gente se apresentava e tipo, nunca... Não é com vocês que a gente quer falar, com o delegado. Não, mas somos nós. Então,
tira, a rede social, ela desmistifica mas a figura do plantonistas em policial. delegacia não especializada na defesa da mulher, era a delegacia comum que a gente trabalhava de bairro e desmistifica essa ideia de que o policial tem aquele perfil truculento e tal. Isso muda muito com a rede social. Mas observação, né, Serginho? Por que você acha que na delegacia aquelas duas trabalhavam cheia de gente querendo falar com o delegado? É verdade. Pra ver o sorriso das doutoras. Agora... A Jaque era brava, é brava. Nossa, ela tem cara de brava. Nós temos jeitos diferentes. A Jaque tem um jeito brava, com pouquíssimas palavras, né, Jaque? Mais quieta, mais calma. A Raquel já dava uns... O meu brava é mais aparente. O dela é um bravo que eu acho que talvez dê mais medo, porque a pessoa tá ali olhando, opa... Como é que é uma policial brava assim? Olha, eu falo que desde que eu entrei na polícia, eu aprendi a ser uma pessoa mais calma. Porque antes da gente entrar, a gente acha que tudo é um grande problema na nossa vida. Depois que você entra, você vê que você não tem problemas, que você lida com tanto problema de tantos tipos, de tantas pessoas, que eu me tornei mais calma de uma forma geral. Mas você tem que ser muito firme para manter aquilo tudo sob controle, porque você é testado o tempo inteiro, você é testado pela sua equipe. Quando a gente entrou, eu entrei com 26 anos na carreira, então, tipo, as pessoas estão te testando. Com todo respeito, doutor, eu achei que a senhora tinha 25 anos. Obrigada. Então, assim, eu entrei e eu comandava equipes que tinham policiais com 26 anos de carreira, e eu tinha isso de vida. Então, você tem que ser firme para comandar a sua equipe, e você tem que ser firme para comandar a ocorrência ali. Você tem que lidar com os PMs, que são pessoas também que você nunca lidou, que você não conhecia. Você tem que lidar com o preso, você tem que controlar o preso, a vítima, que muitas vezes também não está numa situação muito tranquila. Então, tem a necessidade de ficar brava, de ficar séria, às vezes, mas eu acho que a maior necessidade que a gente tem como policial é de ser calmo e centrado, para a gente conseguir resolver as coisas com tranquilidade e de forma... o mais justo possível. E é isso que é a dificuldade de se entender, e é isso que é bacana de expor o trabalho das polícias, que é muito fácil julgar a atuação de um policial militar que atira em alguém na rua, ou pegar um pedaço... Cancela CPF. Ou que pegar um pedaço de um vídeo de um policial que está conduzindo um preso por uma avenida algemado numa moto, se você não conhece todo o contexto da situação, por quanto tempo a pessoa conduziu, ou por quê, quantos tiros desferiu. Então é muito fácil a gente julgar hoje em dia com pequenos trechos de gravações, né? Não, e julgar o policial que está ali colocando a vida dele em risco numa situação de estresse no limite. A gente tem que ter o tempo inteiro tentar acalmar as partes, acalmar todo mundo, se manter calmo para resolver aquilo da melhor forma, e ainda assim você é o tempo inteiro submetido a julgamentos, a pessoas que vendo um pequeno trecho da situação falam que agiriam assim ou assado. Então é uma profissão, assim, ao mesmo tempo que é muito gratificante, que a gente vê coisas muito bacanas. Assim, ao longo da carreira eu já tive várias vítimas que eu atendi que começaram a fazer curso de direito, estão estudando para ser delegadas por conta daquela ocorrência. Então, ao mesmo tempo que é muito gratificante, você também tem esses julgamentos, essa parte do trabalho que é muito difícil. Sempre tem alguém criticando, questionando a tua atuação. Mas isso foi um trabalho muito bem feito pela imprensa, né, também. Sim. Que expôs a polícia de uma maneira muito bacana. É público e notório. As grandes ONGs que versam sobre direitos humanos, e ensaiam na imprensa, inclusive, foram patrocinadas por crime organizado. E dessa forma, quando a gente fala de direitos humanos, existe uma inversão de valores em que os direitos humanos eles são hiperlativos para os criminosos. As vítimas, elas ficam relegadas a quinto plano. Elas ficam esquecidas no sistema de justiça criminal, na sociedade. A gente vê auxílio preso, mas a gente não vê o auxílio da vítima que perde seu familiar, que perde aquele que sustenta aquela família inteira, que perde, de repente, fica deficiente. Então, é uma situação em que a inversão de valores impera. De uma certa forma, a sociedade absorveu essa inversão de valores e ai de quem tentar retrucar o diverso. A gente está, inclusive, num projeto de aprovação que é o Estatuto da Vítima.
um olhar que, no primeiro momento, esse estatuto, ele veio com movimentos de esquerda, mas muitos deputados da base aliada do presidente da República entraram nesse estatuto para alteração do estatuto, para que a gente tivesse um olhar real das vítimas. Que as vítimas, elas precisam realmente não ser revitimizadas no sistema de justiça criminal, em que ela é colocada de escanteio e todos os direitos para aqueles criminosos que rompem o pacto social, né? Eu fui assaltado uns anos atrás aqui em São Paulo, cheguei na delegacia, o assaltante levou meu carro, levou minha camisa, meu tênis, meu cordão, levou meu laptop, tudo, levou tudo. E aí eu cheguei na delegacia descalço, calça jeans. Onde? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Qual a delegacia? Eu não lembro, que era ali na Vila Olímpia, então eu fui para mais... 15. Oi? No 15. Acho que foi. Travessa Ou ali a 90... ali perto da 9 de julho. Não. 96, a Berrine? Foi ali perto da Berrine. Foi na 96. Nossa, isso mesmo. Então, aí cheguei lá, o policial, isso era umas 11 da noite, estava saindo do escritório ali, 10 e pouco, 11 horas. Ali naquela Raja Gabalia, sabe? Saíram dois caras assim, de um lado do outro. Aí eu cheguei lá na delegacia só de calça jeans. Aí o policial falou: o que você está fazendo aqui assim, cara? Eu falei: cara, acabei de ser assaltado. Aí ele: como é que aconteceu? Aí eu falei, ele falou: olha, cara, se eu fosse você, eu ia para casa, faria o seu BO em casa, porque você vai esperar aqui 3 horas, no mínimo, para a gente poder fazer todo o trâmite, porque a gente não tem gente aqui, a gente acabou de sair para fazer uma ocorrência. Lá é Polo? 3 horas. Não. CPJ? Não. Até 3 horas esperar, né? Já os bandidos já foram embora há muito tempo, não vai dar em nada e tal. Aí eu fui para casa, só fiz meu BO por causa do documento, essas coisas assim. Mas a falta de estrutura, né? A desconstrução. Não, e me trataram super bem, só que ele falou, ele foi bacana comigo. Falou: cara, acho melhor sair para casa que... Falta de estrutura. Você não consegue ser atendido por... Tive que pedir dinheiro emprestado para minha ex-mulher para poder ir para casa. A desconstrução da polícia foi um processo que se iniciou pela grande mídia, pela esquerda, no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Por aí. 30 anos atrás. 30, 40 anos atrás, né, pegando pontos isolados de uma ocorrência, demonizando os policiais, querendo colocar a sociedade contra os policiais, e assim as forças de segurança pública foram desconstruídas, né, foram desvalorizadas, desmerecidas. E o que acontece? Quando as forças de segurança são deixadas em terceiro, quarto plano, quem sofre as consequências é a população. Sim. É o cidadão de bem que não suporta mais tanta violência. Só para descontrair, você é corajoso, hein, cara? Por quê? Pô, você vai na delegacia de calçadinho, sem camisa e descalço. Pede dinheiro para ex-mulher. E pergunta para a doutora Raquel, para a Juliana, como é que é ser brava. Eu sou corajoso. Eu sou destemido, só afoito. Vamos falar com elas? Vai. Vamos entrar na área de risco? Eu tô atrás de você, cara. Vai na frente que eu vou atrás. Eu tô mais próximo da porta. Bom, as senhoras têm artigos inscritos, né, a respeito sobre as mulheres, né, o lado... A defesa das mulheres. A defesa das mulheres, exatamente. Obrigado pela ajuda. Porque eu tô aprendendo, eu tenho dificuldade, não posso errar, porque senão eu tomo safanão. Então, eu queria saber mais a respeito desse trabalho e, além disso, queria entender se a gente já está evoluindo nesse sentido, tanto sociedade quanto no trabalho de vocês, na polícia, se a gente está evoluindo nessa questão mais da igualdade. É assim que se fala, doutora? Sim, é perfeito. Na igualdade? Perfeito. Eu vou ter que repetir o que eu já falei, de uma forma completamente a usurpar um movimento legítimo e real de direitos humanos. Ideologias de esquerda se apropriaram dos movimentos na defesa da mulher, colocando o nome de feminismo. Dessa forma,
coloca como propriedade de pauta de movimentos de esquerda. Na realidade, a luta pela igualdade entre homens e mulheres não pertence à esquerda, à direita. É uma luta principalmente de direitos humanos. Então, quando pega uma bandeira e diz que é sua, automaticamente é uma forma também de colocar de forma pejorativa e desconstruir, desconstruir o que foi já conquistado ao longo dos anos para as mulheres. Porque a gente sabe que até um tempo atrás, as mulheres elas não podiam nem comprar imóveis, não podiam assinar contratos ali de locação, não podiam votar, não podiam nem mesmo trabalhar. Então, é uma situação em que a gente tem que sim ter uma igualdade real, não só formal. Agora, o que entristece é que quando essas ideologias, elas dizem, de esquerda, dizem defender as mulheres, e a gente percebe que essa realidade é uma realidade ideológica e nula, quando mulheres armadas, policiais, como aconteceu recentemente, elas são de forma a serem ridicularizadas e expostas em jornais também de ideologias de esquerda, taxando-as de influencers, descartando a profissão principal, que é a profissão policial, de uma forma pejorativa a colocarem como se elas estivessem se exibindo em redes sociais as pistoleiras armadas. E foi questionado, inclusive a gente teve uma abertura para colocar essa questão, essa crítica, que onde as mulheres estão sendo respeitadas e estão sendo respeitadas nas suas escolhas de serem o que querem. Se as mulheres querem estar armadas, policiais, estarem ali de forma ostensiva mostrando o seu treino, elas não podem, porque elas colidem ali com ideologias de esquerda desarmamentistas. Ideologias desarmamentistas. Aí a mulher não pode mais ser o que ela quer. Então, é uma crítica em que ideologias de esquerda, elas não podem se apropriar de pautas e tentar nortear essas pautas pelos seus posicionamentos. Então, a gente faz uma... porque eu vejo isso como a ideologia do vitimismo. Sim, né? sim. Então, você tem que ser a vítima. Não importa se é mulher, se você é gay, se você é hétero, você tem que ser a vítima. Sim. Se é pobre, né? Então, eu acho que isso diminui a causa. Né? A causa da mulher de buscar da correção, desqualifica. Né? Então, eu acho corretíssimo, doutora. Essa pontuação eu achei bem interessante de tratar como vitimismo. Nós não precisamos ser tratadas como vítimas, nós não somos vítimas. Nós precisamos ser tratadas de forma igualitária, sem que haja um peso diferenciado para a gente. Então, que as nossas opções sejam devidamente respeitadas. Eu lembro que a doutora Raquel levantou uma pauta no sindicato há um tempo atrás sobre a obrigatoriedade das delegadas terem que trabalhar em delegacias de defesa da mulher. Nem todas as delegadas querem trabalhar em delegacias de defesa da mulher. Tem delegadas que gostam de trabalhar com organização criminosa, com homicídio, com outras pautas. Então, respeitar a mulher é respeitar as suas opções, seja ela a vítima que vai à delegacia, seja ela a delegada que vai atender. Então, é uma necessidade de observância dos nossos direitos em todos os viés. Não nos tratar como vítimas, mas nos deixar em patamares de igualdade, é isso. É engraçado porque o Dória, quando assumiu, o ex-governador, quando assumiu, ele tinha uma bandeira de fortalecer todas as esferas para a defesa da mulher, inclusive a implementação de delegacias da mulher 24 horas, ou seja, fez isso de uma forma afobada, atrapalhada, marqueteira, sem ter estrutura real. E daí, de uma hora para outra, iria baixar uma portaria na Polícia Civil do Estado de São Paulo em que todas as delegadas de polícia, todas, necessariamente estariam designadas para as delegacias de defesa da mulher. As que estivessem no DEIC, as que estivessem no DHPP, as que estivessem no DPPC, no DECAP, em qualquer departamento, DENARC, etc. E aí, como presidente do Sindicato dos Delegados, representando todos os delegados de polícia, fui falar com o delegado geral e falei: doutor, para que se solucione uma violência institucional, social, uma violência social, não permitiremos que uma violência institucional de gênero seja feita aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Significa que a mulher delegada não pode optar, escolher a atribuição e a temática que ela quiser, ser delegada onde ela quiser, isso não será permitido. No mesmo dia,
a portaria baixou, fazendo um processo seletivo de escolha voluntária para homens e mulheres, delegados e delegadas. E foi muito legal, foi né? Muito interessante, porque às vezes eu me deparo com pessoas questionando isso. Mas Delegacia de Defesa da Mulher não tem que ter só funcionária mulher? Por lei, não. A própria Lei Maria da Penha, ela fala que é preferencialmente, não obrigatoriamente. E eu acho que muito mais importante do que você ter necessariamente funcionários de sexo feminino é você ter pessoas com empatia com a causa. Então não adianta eu obrigar, né? a colocar um monte de mulher que às vezes não tem empatia, não quer trabalhar naquela temática. Às vezes ela é expert em lavagem de dinheiro e eu vou colocar ela para trabalhar com grupos vulneráveis como criança e adolescente e mulheres, que é o que a gente trabalha nas DDMs. Então você tem que trabalhar o perfil. Então hoje a gente vê policiais homens que, em decorrência dessa portaria, optaram por ir trabalhar na DDM. E são excelentes profissionais. Excelentes. Que têm paciência, que são super elogiados porque eles querem estar lá. E é respeitar o direito dos homens também. Porque quer dizer, só porque ele é homem, ele também não pode trabalhar numa Delegacia de Defesa da Mulher. Então isso aí foi muito interessante, porque aí abriu... Já é uma afronta à causa. Não, mulher tem que trabalhar com mulher. Eu vou ser bem sucinta, já que a gente está dando os checkmates que a gente deu no desgovernador Dória, ele também abriu apurações para que todos os policiais do estado de São Paulo fossem punidos na corregedoria que não tivesse apresentado a dose da vacina. Só para ficar bem claro, eu tomei as 3 doses, mas acredito que não existe lei nenhuma que obrigue alguém a se vacinar. Tudo que, inclusive responsabilização administrativa criminal, tem que ser amparado por lei federal. E mandamos o ofício, eu mandei o ofício à época, chegou agora, semana passada, ou seja, 5 meses depois. Mandei um ofício falando qual é a atitude que será feita, porque eu gostaria de saber qual é a responsabilização que será colocada, ameaçada ao policial que não tomou vacina, porque medidas judiciais serão feitas contra este desgoverno. No dia seguinte, o Dória falou, não falei nada disso, não vou punir ninguém. Os procedimentos administrativos todos foram arquivados e eu recebi a resposta há 4 dias atrás. Que nada será feito. As polícias, falando, né, retornando ao tema das mulheres, que é uma discussão, né, que está acima de partidos, é um problema que a gente sabe que existe discriminação, mas a gente tem que discutir e buscar a igualdade, né? Nós temos que ser iguais. Logo, uma delegada de polícia, uma policial militar, ela deve trabalhar no local onde ela mais tem aptidão, onde ela tem treinamento e tem condições técnicas, e táticas de desenvolver uma atividade. E as polícias, elas lidam muito bem com isso daí, na verdade, porque já começa que na polícia todo mundo ganha igual, não tem esse negócio de diferença de salário, de homem ganhar mais que a mulher. E em relação a isso, dentro da instituição, a gente dialoga muito bem. Os policiais, homem, mulher, a gente dialoga muito bem. Até mesmo a gente, policial militar, chega numa delegacia, tem uma delegada, uma investigadora, uma escrivã. Nós sempre dialogamos com muito respeito, ali com igualdade, se tratando como policiais. Dentro da instituição, a gente lida bem com tudo isso, né, dentro das polícias. Não, quando você entende isso, entende o papel da mulher, a igualdade, todos nós viemos de uma sociedade machista, né? Sim. Mas quando você entende isso, é muito complementar, porque a mulher ela traz uma visão diferenciada e agrega muito. Agora, quando você subjuga, né, uma mulher ou coisa desse tipo, você está deixando de trazer uma visão diferente que a mulher tem sobre qualquer ótica de trabalho que eu vejo, né? Em qualquer profissão. Eu adoro trabalhar com as mulheres na minha profissão da publicidade porque, cara, assim, elas têm sempre uma visão muito mais detalhada das campanhas que a gente está fazendo. Então, e é diferente do homem. O homem é muito mais generalista e tal.
Então, eu acho que é muito sempre complementar, né, doutora? Eu já tenho uma visão mais generalista, né? Eu não sou detalhista, eu sou assim, vamos que vamos. Com certeza tem uma visão mais específica do que o seu marido, por exemplo. Ele é muito mais detalhista, né, certinho, e eu sou muito mais vamos que vamos. Depois a gente vai arrumando um caminho. Se não deu certo, vamos indo. Eu já participei de troca de tiro com policial feminino. Olha que legal. Eu já participei de troca de tiro com policial feminino. Inclusive, você falou essa questão de detalhes, né? Nós fomos para o júri por essa ocorrência, foi início da década de 90. E essas policiais femininas, precisa ver elas sentadas na frente do juiz, onde eu já vi marmanjo, né, meu? Balangar o beiço, ficar branco na hora, né, de prestar o depoimento. E as policiais deram um depoimento de tudo que ocorreu no dia da troca de tiro. A mulher assim, tem algo fantástico. A mulher tem um neurônio a mais. Deu um negócio. Não, mas assim, algo fantástico. Você vê que realmente convenceu quem precisaria ser convencido, né, da legalidade, da ação, do nexo causal de tudo que aconteceu. Sim. Então, eu tenho experiência na polícia com policial feminino. E sei que dá para trabalhar junto tranquilamente. Eu confesso que elas apresentam a ocorrência muito bem mesmo, são bem detalhistas. A mulher é muito mais... Assim, se você vai perguntar o que eu comi ontem, ou o que for, não sei nada. E o que eu vou fazer depois também, se não tiver anotado aqui, também não sei. Mas as mulheres sabem tudo, detalhe de tudo. Mas o Major colocou uma coisa que a minha experiência pessoal também foi muito positiva na polícia nesse sentido. Porque volta e meia me perguntam quando eu participo de alguma coisa assim, você sofreu preconceito na polícia, machismo, não sei o quê. Eu nunca tive esse tipo de experiência, assim. A minha experiência sempre foi muito positiva desde que eu entrei. Você acha que é muito da postura da mulher ou não? Tem a ver? Eu não sei te dizer, assim. Eu não acho que eu tenha uma postura, assim, extremamente diferenciada, né? Mas eu acho que é um misto, né? Mas eu tive excelentes chefes, assim, titulares, seccionais, e que me deram uma oportunidade de crescimento da carreira por conta de valorizar o trabalho, de reconhecimento do trabalho, promoção, e sempre fui muito respeitada, sempre tive um relacionamento muito bacana com eles, e acho isso muito legal. Nunca tive nenhum problema pelo fato de ser mulher na polícia. Eu responderia igualzinho a Jaque, porque eu sempre me dei muito bem com meus superiores hierárquicos, subordinados, com a polícia militar, inclusive na parceria para a solução de alguns crimes. Eu não tinha viatura suficiente na Polícia Civil, falava, vai comigo, porque ali tá alguma incursão em comunidade, né, de perigosa aí com a viatura sozinha da Polícia Civil. Mas, enfim, quando presidente, assumi a presidência do Sindicato dos Delegados, e ali a minha função era representar todos os delegados de polícia do Estado, alguns, eu não vou falar com colegas, porque eu tenho muitos colegas que eu valorizo muito, e que se hoje eu não desisti da presidência por causa dos meus colegas, que a gente tem mais homens colegas, mas alguns colegas boçais questionavam o tempo todo a minha presença ali, como se eu tivesse ter que ficar subjugada a sabatinas orais, a questionamentos, ser colocada em situações para que eu tivesse uma possibilidade de errar e ali falar, tá vendo? Ela não merece estar aqui. Então, eu percebi o machismo que engloba o gaslighting, o man-interrupting, o man-explaining. Não precisa explicar aqui, todo mundo sabe, né? Sim. Gaslighting, quando tentam fazer com que a mulher ela tá realmente perturbada na tomada de decisões. O man-interrupting não permitem que a mulher fale. O man-explaining tratam a mulher como um ser inferior fosse. Percebi de alguns boçais. Mas boçais, os homens que são homens estão do lado das mulheres, defendendo que as mulheres tenham os seus espaços, protegendo as mulheres dos agressores. Então eu tive essa experiência realmente extremamente negativa, que me decepcionou muito, mas que me fortalece que esses obstáculos sejam ultrapassados, porque os pares, colegas que não coadunam com isso, inclusive estão ali para... A Jaque até presenciou situações em que estão ali para falar, aqui, meu camarada, você vai parar, chega. Então, são situações em que a gente, né... O Zakir, algumas vezes, já me defendeu. Né, Zakir? Não, eu acho que... Eu até queria fazer uma observação aqui. Eu tenho aprendido muito com a Raquel. Eu acho que ser homem também é maravilhoso para você poder aprender com as mulheres. É verdade. A Raquel, ela consegue passar esse discurso de uma forma
tão importante, firme, amena ao mesmo tempo, delicada e posicionada, que faz com que a gente consiga refletir e repensar muita coisa. Eu, muitas vezes, e não sou nem um pouco machista, muitas vezes já interrompi minha esposa. E quando eu ouvi a Raquel falando da importância disso, a forma com que ela aborda, Serginho, é impressionante. Eu comecei a me policiar. Eu hoje, eu digo para você, eu me policio o tempo todo para não interromper uma mulher. Tudo bem, às vezes faz uma brincadeira no meio de uma conversa ou outra, é diferente. Sim. Mas a forma com que ela conseguiu tocar de importância de ter essa cautela, esse cuidado, para mim foi maravilhoso. Melhorou até a minha vida. Então, assim, a Raquel, ela é muito cuidadosa. E o mais importante, nunca ela faz esse discurso de forma vitimizada. Exato, é isso que eu ia falar. A gente ouve porque não é na posição da vítima. De forma alguma. E a mulher não tem que se colocar como vítima. Sabe por quê? Esse papel de vítima, toda vítima, ela é colocada no papel de forma involuntária e coercitiva. Eu não sou vítima. E o camarada que tentar me colocar, eu quero ver ele querer permanecer me deixando como vítima. As vítimas, elas não podem se deixar personificar como vítima. Se um cara escolhe você ser objetificada como vítima, vamos ver se ele vai continuar permanecendo colocando. Mas cara, não, eu não gosto de falar homem nem cara. É criminoso, é crápula, mau caráter. Eu tenho, assim, talvez mais amigos homens até do que mulheres. Então eu não gosto dessa polarização homens e mulheres. É caráter que a gente pode falar. Boa. Olha, a gente está chegando no final. Não acredito. Eu tinha mais perguntas, então vocês vão ter que voltar. Vão ter que voltar para a gente fazer um outro, porque eu acho que ficou muito bacana, está muito enriquecedor o papo. E eu acho que a gente está falando aqui, a gente fala de uma maneira tão simples e tão clara e sem muito blá blá blá, que fica muito bom para as pessoas entenderem, né? Leve, agradável. Exato, né? Exato, entender. Porque se você vai em qualquer outro lugar que eu vejo, né, assim, não é porque aqui o Afoitos, mas você vai em qualquer outro lugar, as pessoas querem politizar ou querem colocar isso de uma forma lacradora. E eu acho que da forma que a doutora fala e do papo que a gente teve aqui, é um papo muito saudável. É isso que eu gosto de transmitir para as pessoas que estão assistindo. Né? Mas a gente está chegando no final e a gente tem uma pergunta aqui. Eu vou começar com o Major Meca. Major, você tem um fã fera, né? Que é o Orteguinha, né? Ô, Ortega. Teu fã, sempre fala. Ortega, Porque o Major Meca, porque o Major Meca, o Major Meca. O Major, a gente tem uma pergunta característica, que é o que te deixa afoito. Pelo lado positivo, destemido, corajoso. Rapaz, hoje o que me deixa afoito é essa indiferença do governo do estado de São Paulo, né, com a nossa polícia, com cidadãos de bem, com os amigos que a gente tem aí, os empresários. Você conversar com um amigo empresário, o cara fala para você que tem um posto de gasolina e ele foi assaltado 3 vezes no mesmo dia pelo mesmo cara. E isso me incomoda demais, incomoda muito, porque você vê o sofrimento no olhar, na rotina das pessoas. E a gente, nós que somos vocacionados, nós nascemos e vivemos para servir e não para ser servido. Isso nos incomoda muito, porque você quer mudar o cenário, você quer alterar. E eu na política, eu vejo que a gente trabalha e não consegue fazer nada. É um estado altamente aparelhado. Você não, quando eu estava na polícia, a gente na polícia é diferente, porque na polícia você junta a sua equipe, você dá um jeito e você busca uma solução. Você vai buscar uma solução. Você vai resolver de um jeito ou de outro. Nós vamos resolver esse problema. Vamos catar a viatura, nós vamos atrás desse cara. Mas na política, você tem que resolver politicamente. Não sai do lugar. Isso me deixa muito afoito. Boa. Doutora Jaqueline, te deixa afoita? Olha, feita pelo lado positivo, meu trabalho, eu gosto bastante. Eu acabei de voltar, que eu estava de licença maternidade. Pensa numa pessoa que voltou a trabalhar feliz. Eu passo o dia sorrindo na delegacia. Eu adoro ir para trabalhar, é ótimo, assim. É muito gratificante você pegar um caso, chegar, investigar, esclarecer, conseguir prisão, cumprir mandado. Eu gosto da parte da investigação por isso. A gente tem muito isso lá.
principalmente nos crimes contra criança e adolescente que a gente trabalha. Então é muito bacana você fazer todo esse trabalho de investigação. Que legal. E aí você pega, como o Major falou, você pega a sua equipe, você pegou aquela papelada toda, fez esse trabalho de escritório, depois com aquela papelada você sai para cumprir mandado, prender. Eu fico bem animada, é bem bacana. Menino ou menina? 2 meninos, agora um menininho de 6 meses e tem um de 4. 2 meninos? Caramba. Vou ter que trabalhar Parabéns. isso, que agora é o peso da sociedade. Vou ter que transformar homens conscientes agora, Isso aí, né? com certeza. O exemplo é que, né? O exemplo é que arrasta. Doutora, já a terceira vez que a senhora vai responder aqui o que te deixa afoita. Eu acho que é viram afoitos. Viram afoitos foi a minha última resposta. O que me deixa afoita é desmentir mentiroso. O principal mentiroso durante esse tempo todo que eu desmenti foi o Dória. Ultimamente eu tenho desmentido o Lula. Vamos ver se esse atual governador em exercício, Rodrigo Garcia, vai mentir, porque eu vou ficar afoita para desmentir mentiroso. Boa, muito bom. Vai ter que desmentir, porque já mente há um bom tempo já. Segura o corte. E aí, doutor Alexandre Zaquir, fala aí. A gente não falou, depois eu quero que o senhor volte aqui para falar mais dessa experiência de TV e tudo e tal. E como é que é trabalhar com a doutora Raquel. Mas me fala, o que te deixa afoito? Eu vou fazer uma separação aqui. Eufórico, eu fico quando eu trabalho com a Raquel. Quando vem num programa que nem o teu, isso quando é você maravilhoso. vê os olhos da Rafa. Também, show. Agora, afoito, cara, eu fico quando eu vou conversar com alguém de esquerda e que quer me impor as razões e as opiniões deles e não respeitam a minha. Isso me deixa afoito. Boa. Show. Muito bom. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no final, mas foi um programa super bacana, enriquecedor. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Vamos respeitar mais a polícia de maneira geral. Porque sem a polícia, nossa cidade, nosso estado, nosso país entra em colapso. Então, quando você passar por uma patrulha da polícia, um policial, cumprimente, parabenize pelo trabalho dele, porque quanto mais o policial tiver o reconhecimento, com certeza ele vai ter mais força para levantar, para te defender no dia a dia, na missão dele, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado por vocês terem vindo aqui e até o próximo Afoitos. Valeu, pessoal.